No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família nesta segunda-feira. O dia é 5 de agosto de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos mais uma vez para o Minuto da Unicidade. Como que você está? Hoje compartilhando mais um trecho das Escrituras, cumprimentando também a você que ouve pela Betel FM, dentro do programa Nossa Voz, Betel FM no Rio, 98,7. Ouça o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Muito bem, é um versículo que a gente sempre cita aqui, tá? A gente sempre cita aqui no Minuto da Unicidade, tem muitos conteúdos falando sobre esse assunto, mas eu queria chamar a atenção para a etimologia da palavra. Você que estuda teologia, você que é pastor da Assembleia de Deus, de várias denominações, você conhece um pouco dessas questões teológicas. A palavra consolador que Jesus está falando aqui na tradução, na raiz da palavra, ela quer dizer advogado. Advogado, ele diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, isto é, outro advogado, para que fique com vocês. O advogado nos moldes bíblicos, para você ter só uma noção do que Jesus está falando aqui, era aquele que pleiteava, era aquele que funcionava uma espécie de consolo. Ele trazia consolo por quê? Porque ele, na verdade, ele fazia justiça, ele buscava a justiça, né? Ele ia lá interceder. Então é mais nesse sentido, por isso que fala advogado. Porque ao fazer a defesa da pessoa, a lutar pela pessoa, a interceder pela pessoa, ele está, na verdade, dando um consolo. Ou seja, você não vai ficar nessa situação aí porque eu vou te ajudar, eu vou lutar com você. Mais ou menos nesse sentido. Não deixa de ser o que é o advogado hoje, né? Vamos dizer assim, mas a conotação naqueles tempos bíblicos. Quando Jesus diz isso, a doutrina trinitária, ela se organizou, ou seja, o conhecimento trinitário, né? Aqueles que creem na doutrina da Santíssima Trindade, eles já resolveram, bom, ele vai rogar ao Pai, vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, porque logo na sequência ele fala, que é o Espírito Santo. Muito bem, está lá em João, né? Esse texto está em João 14, 16. Lá, aí entra a questão do mistério da Trindade. Por quê? Porque o próprio João, ele escreve um pouco mais adiante, tempos depois, algumas décadas depois, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que é palavra agora de João. João, primeiro, ele registra as palavras de Cristo falando que vai enviar outro Consolador, que é Jesus. Décadas depois, ele escreve na sua epístola que, na verdade, o Consolador, aquele que é o advogado para com o Pai, é Cristo. Então, olha aí como é que fica a questão. Será que João, né, já pela idade, teria se esquecido de que Jesus teria falado que o advogado era a terceira pessoa? Essa é uma pergunta. Eu não estou fazendo aqui com o menor tom de arrogância, soberba e essas coisas todas, que eu não preciso disso. Eu fui chamado para pregar o Evangelho de Cristo, não posso fugir da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu só quero te chamar para reflexão, chamar você para refletir. Desde o momento em que o próprio João escreve que o Senhor Jesus teria dito que enviaria o Consolador, né, o outro advogado, que seria, em tese, segundo a doutrina trinitária, a terceira pessoa, como que agora João ignora isso que ele escreveu anteriormente e diz que o advogado junto com o Pai é o Cristo, para com o Pai é Jesus Cristo justo? Não faz o menor sentido. É aquela tese que eu falo para você. Jesus, ele diz em Mateus 18,
Mateus 18, verso 20, estou convosco todos os dias, né? Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é Mateus 28, 19, é Mateus 28, 20. Mateus 18, 20, ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali. Aí, voltamos para João, Jesus fala, não, eu vou subir, vou embora, mas vou enviar o Consolador. Quer dizer, ele vai embora ou ele vai ficar? Ele vai embora ou vai ficar conosco? Ele vai enviar outro advogado ou ele que vai advogar a causa? Porque não é só esse texto que diz que ele está junto com o Pai intercedendo, porque ele diz que ele subiu, né, lá em Romanos capítulo 8, no verso 34, 36, ele diz que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Quer dizer, ele faz o papel do Espírito Santo simultaneamente, junto com o Espírito Santo. Olha, é preciso pensar um pouquinho, precisa a gente parar um pouquinho, botar a bola no chão e ler esses próprios textos para você entender do que Jesus está falando. Aí essas próprias duas referências que eu citei aqui no começo, elas por si só, fazendo uma exegese desses textos, você vai entender muito bem o assunto fora desse mistério um tanto confuso. É um ponto, né, que todos concordam, é uma doutrina um pouco confusa, mas você vai entender. Você vai pegar o espírito das Escrituras, pegar o espírito que inspirou João a escrever esses dois textos. João não está sendo contraditório. A gente já avisa logo aqui para você que está acompanhando o Minuto da Unicidade nessa segunda-feira. Jamais. Aí nós precisamos, no primeiro texto, ler atentamente, como eu digo sempre aqui, e explico esse texto sempre aqui no Minuto da Unicidade, explicar mais uma vez. Verso 16, João 14, 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. Quem é esse Consolador? Ele responde no verso 17, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo que eu vou enviar aqui, da verdade, o mundo não vai receber de maneira porque eles não vê e nem conhecem, mas vocês vê e conhecem porque habita com vocês. Quer dizer, ele vai enviar o Espírito Santo, depois que chegar lá no céu, vai enviar o Espírito Santo, vou enviar outro, mas ao mesmo tempo, logo embaixo, ele está falando como que seria esse envio. O Espírito Santo vocês já conhecem. Vê aí, o Espírito de verdade que vocês já conhecem, que habita com e estará em vocês, dentro de vocês, entendeu? Então ele explica, aqui é claro que é um minuto da unicidade, é superficial, a gente está explicando para que você não fique assim sem uma resposta dentro do próprio texto para entender essa questão. É claro que o assunto ele é amplo, ele é complexo, mas eu estou dando aqui o ponto de partida para você refletir sobre essa questão. Outra coisa que eu não falei da questão do advogado, né, quando ele diz, rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, e eu disse que é advogado, só para deixar claro, você que tem a Bíblia King James, você dá uma olhada que ela já traduziu o advogado. A Bíblia King James eu gosto dela porque quando lá em João capítulo 1 fala do verbo, no princípio era o verbo, ele já traduz logo, ele já põe palavra. Os tradutores deveriam facilitar essa questão para o povo entender, né? No princípio era a palavra. Olha como é que muda. Pega a King James, faz o seguinte, se você não tem a Bíblia King James, ela tem online. É só digitar aí, Bíblia Online KJA, que é a Bíblia King James atualizada. Vai aparecer aí online para você ler. Aí você procura lá o capítulo, o versículo, você vai ler. João capítulo 1 está lá, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, viu? Como é que muda? Aí quando diz... Ele estava com Deus desde o princípio, que é o verso 2, na King James diz, ela, a palavra estava com Deus desde o princípio. Veja que muda, que não são dois lá em cima, um do lado do outro, viu como é que é diferente? Como é que facilita a interpretação do leitor? Se eu não estou equivocado, a NVI também traduz dessa forma, que é a Bíblia, nova versão internacional, já traduz dessa forma. E quando, no texto em questão que nós estamos citando aqui, o Consolador já é traduzido para a palavra advogado. Aí você vai entender o que eu estou falando, que não estou acrescentando nada, é o original. Mas a Bíblia King James já traduz, a NVI traduz e muitas outras, já nos poupa o serviço. Não que se escreveu o Consolador está errado, porque são sinônimos. Você está entendendo? O advogado que ele vai enviar já estava com eles. Esse advogado, olha quem é que estava habitando com eles.
e estaria em vós. Então, quando João lá na frente diz, olha, meus filhinhos, não pequeis, se pecar, tem um advogado que é Jesus Cristo, o justo, você já entende que João está falando da mesma coisa e não entrando em contradição, que é o que nos faz a teologia trinitária, infelizmente, com o mistério da Trindade, entrando em contradição. Olha que ensino precioso que eu estou trazendo para você aqui gratuitamente. Basta você dar ouvidos. Basta você agora seguir em frente. Ah, mas Tony, está vendo aí? Mas de qualquer maneira, Jesus está ali fazendo elo com o Pai. Na própria carta de 1 João 2, nós lemos o verso 1, que é o advogado junto com o Pai. No verso 2, ele também traz uma luz para entender melhor essa questão. Ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Ou seja, esse advogado junto com o Pai, ele é a propiciação. O que João está falando aí? De cruz, de sacrifício, de oferta. Ou seja, a cruz de Cristo, o sangue dele derramado na cruz, é o que advoga em nosso favor. Não são duas pessoas. Porque se você entender, João está falando que Jesus aqui é advogado. Mas a Bíblia, Paulo, o próprio João vai dizer lá em Apocalipse, Jesus é juiz dos vivos e dos mortos. Ele advoga a favor do seu povo, mas é juiz. Pedro diz que o julgamento começará primeiro pela igreja de Deus. Ele é juiz ou é advogado? Como que pode num tribunal a pessoa ser juiz, ser advogado, ser promotor? Bom, recentemente a gente tem visto isso no Brasil, né? Tem um grande juiz aí que ele é juiz, que ele é promotor, que ele é réu, que ele faz tudo, ele resolve tudo. Mas na Bíblia também nós temos de fato aquele que é tudo em todos. Ele é juiz, ele é advogado, ele é pai, ele é filho, ele é espírito. Não tem que dividir a divindade do Senhor Jesus. Isso é muito importante para que nós vamos crescer na graça e no Senhor Jesus. Não se sinta ofendido, não. Ao invés de você estar aí, né, rangendo os dentes, chateado, nervoso com o que eu estou falando, respira, volta o vídeo, ouça de novo, volte o áudio, você que está acompanhando no YouTube, veja de novo, analise, anote, faça reflexão. Desde o momento que você vai estudar um tema já com a sua base pronta, você não vai receber nada de novo. Tem que esvaziar o copo para receber mais. Pega, avalia, ouve todas as coisas, examine todas as coisas. Essa é a recomendação, mas a gente já julga todas as coisas, né? Ah, está vindo de encontro ao que eu creio, então já não serve, joga fora. Às vezes você pode dar uma olhada, dar uma avaliada, que isso faz bem para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui nesta segunda-feira abençoada, dia 5, mês começando, mês de agosto. E eu peço a você que me acompanha já há algum tempo, que conhece o meu trabalho, esse mês a gente precisa vencer alguns desafios. E eu estou realmente contando muito com o seu apoio. A gente não cobra, né? Você sabe, você que me conhece há bastante tempo, sabe que apoiando, enviando uma contribuição para mim ou não, a gente faz o serviço, a gente desenvolve o serviço, que é o nosso chamado, e a gente não está aqui com o objetivo de, eu preciso, né, comprar um carro novo e isso, não é esse o nosso objetivo. A gente está aqui com o objetivo realmente de estar à disposição para pregar a palavra de Deus, né? Anunciar. A gente não está com interesses econômicos. Se eu tivesse esses interesses com relação às Escrituras, jamais poderia ser digno de falar dessa verdade, de pregar esse nome. Mas isso não quer dizer que nós não temos desafios fortes pela frente, sempre uma guerra, uma luta. Dia 15 nós vamos estar no programa Vejam Só, mais uma vez na TV Hit, lá com o Zeca, né, a Angélica, a produtora abençoada que nos chama sempre, pregando esse nome. E a gente precisa estar sempre levando essa mensagem, para que as pessoas que têm o Espírito de Deus, têm um coração puro, elas entendam, recebam e sejam abençoadas com essa revelação, assim como você. Se você puder nos apoiar, envie uma colaboração para a gente, tá certo? O nosso contato está aí na descrição, tem o nosso e-mail. Anote aí, Tony de Souza, Tony com 2 N's e um I, de Souza, Souza com Z, @gmail.com. Esse é um Pix também, tonydesouza@gmail.com,
você entre em contato, mande um e-mail ou um WhatsApp, 1999-285-1545, 1999-285-1545, também é um Pix para você enviar uma colaboração para nós. E você que está no grupo Minuto da Unicidade tem o meu contato pessoal que está aí. Sou um dos administradores do grupo e você me chama, porque aí a gente conversa melhor. Eu preciso da sua ajuda nesse mês de agosto também. Eu espero não poder mais fazer esse tipo de apelo, mas nós necessitamos pelo menos por esse mês. Peço suas orações, que Deus abençoe você e a sua casa. A gente se fala amanhã no Minuto da Unicidade. E para você que está na rádio, boa noite. Seguimos com o programa Nossa Voz. Minuto da Unicidade.